Mais um programa do Novo Comércio Cast, mais uma entrevista sensacional, eu acredito que a gente vai ter nesse dia de hoje. Estamos aqui com Lidiane Alves. Seja muito bem-vinda, Lidiane. Tudo bem, Alexandre? Tudo é um bem. prazer estar aqui com você, com o Sindicomércio. Estou aqui para passar o que eu tiver de experiência. Bom, o nosso Novo Comércio Cast, a gente tem como objetivo trazer informações para as pessoas que estão nos assistindo, né? Ou nos ouvindo nas plataformas. E o que a gente quer? Quer que a pessoa conte a vida dela, né? Porque às vezes as pessoas veem só o que deu certo ou só o que deu errado. E a gente quer que as pessoas entendam que todo negócio tem o seu lado bom e o seu lado de construção, não diria lado ruim, né? Mas de erros e acertos. Então, nesse sentido, Diane, eu queria que você contasse um pouco da sua vida, começando aí com a história, né, do seu pai para a cidade e de vocês enquanto família, mantendo esse legado. Daí eu queria que você contasse quem é a Lidiane Alves, né, quem é o restaurante O Caipira e a história que você lembrar aí nesse momento. Sim, então, eu sou a Lidiane Alves, todo mundo me chama de Lid, né? Sou nascida em Pouso Alegre, sou pouso-alegrense raiz mesmo, e sempre morei aqui. Já morei fora alguns lugares, mas pouco tempo, né? Sempre gostei de Pouso Alegre. Por exemplo, fui fazer faculdade fora, em Juiz de Fora, e na hora que eu era novinha, quando eu vinha chegando assim, em Pouso Alegre, passando pelo Fernandão, eu via as luzes de Pouso Alegre e falava, vai Pouso Alegre. Então, assim, eu sou muito raiz mesmo, gosto muito daqui. Por ser nascida aqui, conhecer todo mundo, é muito gostoso para mim. E tem todo esse legado da família mesmo, né? Meu pai, ele é do interior de São Paulo, ele veio para Pouso Alegre na década de 70, né? Porque ele conheceu a minha mãe, que é mineira. Alves, né? Isso. É bom para os nossos ouvintes, porque quem for da época... Isso, né, o pessoal mais antigo vai saber quem é. Então, o Marcílio Alves, ele era de Mojimirim, Mogi Guaçu, ali interior de São Paulo. Depois, quando ele pegou uma idade que naquela época o pessoal com 14 anos já ia trabalhar, né? Hoje que tem esse negócio que tem que ter 18, 16, para ser menor aprendiz. Então, com 14 anos ele já foi para São Paulo para trabalhar de frentista de posto. E ali ele foi conhecendo, né, aquele mundo de São Paulo e começou a ser empresário artístico. Olha que loucura. Um menino que veio da roça, literalmente da roça, que não teve nem o pré-escolar, que mal sabia escrever, e se tornou, né, uma referência que, eu não vou nem falar só no sul de Minas, mas no Brasil mesmo, de empresário artístico. Então, eu falo que essa veia empreendedora que eu tenho na minha vida é por ele. Ele veio, né, para cá em que década? 70? 1970. Aí... Ele veio para fazer, porque ele fazia, naquela época chamava bailes da vida, né? Então, tudo tinha um baile, era baile do comércio, baile da faculdade. E ele veio para fazer baile aqui na região de Machado, Caldas, com a prefeitura, e veio dormir em Pouso Alegre. Foi quando ele conheceu o meu avô, o pai da minha mãe. E aí conheceu minha mãe e nunca mais voltou para São Paulo, né? Um verdadeiro Pouso Alegre, né? Foi um Pouso Alegre mesmo, foi um Pouso Alegre até os últimos dias dele, ele permaneceu em Pouso Alegre. Ô, Lidiane, de curiosidade para os nossos, né, seguidores aí, na década de 70, 80, 90, você lembra de algumas personalidades que seu pai trouxe para cá? Nossa, gente, tem cada história do caipira, porque era aquela época do Thomas Rá também, lembra? Uhum. Quem é dos mais antigos também vai lembrar. Então teve, acho que foi vamos ver, acho que em 86, se não me engano, que eu era muito novinha. Eu vou dizer que eu não era nem nascida, mentira. Foi em 86, a Simone casou com a Isis de Oliveira no restaurante O Caipira e quem fez o casamento dela foi o Thomas. Olha. Então, assim, era a cantora Simone. Eu sei. Com a Isis, então, tipo, e lá tinha muito disso, né? Muitos artistas passavam por lá. Você vê a Baby Consuelo e o Pepeu não saía de Pouso Alegre, né? Tanto como a filha dele casou aqui em Pouso Alegre. Foi. Então, tinha Baby Consuelo, Pepeu, Rita Lee, não saía daqui, Djavan, Milton Nascimento. Então, foi uma época, assim, que Pouso Alegre, por causa do Marcílio Alves e por causa do Thomas Rá, a amizade que eles tinham, virou um circuito de artistas, né? E shows que tivemos aqui em Pouso Alegre, que nem Roberto Carlos. Quantas grandes cidades nunca tiveram a presença de Roberto Carlos? E a gente teve Roberto Carlos no Rosão. Seu pai que trouxe? Meu pai que trouxe. Acho que foi em 1990, por aí.
Então, Roberto Carlos, um show do Roberto Carlos em Pouso Alegre, no ginásio do Rosão. Foi maravilhoso. Xuxa, né? Até no documentário da Xuxa também. No comecinho do documentário da Xuxa mostra o show dela na Rinha, que foi meu pai que trouxe também. Então, assim, muita história mesmo. Numa época que não eram as coisas tão fáceis como são hoje, não tinha né? nem telefone direito, né? E daí seu pai veio pra cá, conheceu sua mãe e tudo, ele montou primeiro essa questão de eventos. Os eventos. E o Caipira surgiu de eventos. É isso que eu queria saber. Como é que surgiu por causa o dessa restaurante O Caipira? dificuldade que você falou, que realmente antigamente era mais difícil, né? Então, o que acontecia? Hoje em dia, você vai fazer um show, você paga diária de alimentação para o artista. Sei lá, R$200 para cada artista e ele vai comer o que ele quiser, onde ele quiser. Diária de alimentação. Antigamente, nessa época dos anos 80, não era assim. Você tinha que arrumar um lugar para o artista comer. E era muito difícil, porque aí ele ia fazer show aqui em Pouso Alegre e não arrumava lugar para levar o artista, a banda, todo mundo, sabe? E ficava aí naquela banda de 20, 30 pessoas, não tinha como comer lá em casa. E às vezes a gente não conseguia, tinham poucos restaurantes em Pouso Alegre e a maioria não abria à noite, um show acaba à tarde, né? E nisso aquela demanda dele, eu precisava ter um lugar, não sei o quê. A gente tinha ali o imóvel na avenida, que era uma casa, e ele falou assim, eu queria montar um restaurante. Sempre foi ali? Sempre foi ali. Quanto tempo ficou na Doutor Lisboa? Ficou de 1980 até a pandemia. A pandemia foi em 2021, né? 21, acho que foi 21. Ficou 41 anos lá. Nossa. Aí ele, nessa demanda de vou fazer aqui um restaurante, ele ainda brincou, vai ser um restaurante para os artistas. Então a gente abriu o Caipira não pensando em fazer um restaurante comercial, era um restaurante para os artistas, porque aí abria à noite, recebia os artistas, os amigos dele, todo aquele pessoal, e virou o Caipira. Mas o legal, que quando ele foi fazer o Caipira, ele não quis fazer, ele quis fazer o Caipira. Ele queria trazer a história dele, da roça. O Caipira o nome saiu disso? Disso, ele falava assim, eu quero mostrar para os artistas, pessoal de São Paulo, o que é a roça, o que é o pé no chão, o que é... Tanto como o Caipira era terra batida, né? Tinha galinha, não sei se você chegou a pegar essa época. Tinha galinha. A gente tinha uma égua que ficava na parte de trás. A égua eu não vi, não. Você viu, Hermes, a égua lá? Não. Tinha uma égua. Eu falo assim, Caipira teve disco Pocotó. Que o pessoal ia, olha que máximo, né? Eu falo assim, hoje não tem como a gente fazer isso no centro da cidade. Mas ali, aquela avenida era muito tranquila. Em frente, Caipira, era o supermercado Freitas, onde é o Bradesco. Eu lembro que eu aprendi a andar de bicicleta ali na avenida, né? Então, era muito tranquilo ali. E a boneca ficava ali, que, na verdade, acho que foi no meu aniversário de 10 anos, meu pai falou, vou te dar uma boneca, e chegou, era uma égua a boneca. Aí eu falei, que lindo. Ganhei uma boneca. E aí tinha a égua, tinha os galinhos, que era o Pereira, que a outra galinha, que era a galinha garnizé, chão batido, fogão a lenha. E uma coisa bem legal também, que eu falo assim, que é uma curiosidade do Caipira. O Caipira de Pouso Alegre, ou de Minas, ou não sei, talvez até do Brasil, aquela bem pretensiosa, eu acho que foi um dos primeiros self-service. Porque em 1980, eu não sei se existia self-service, mas o Caipira era o C que serve. Então, o que ele quis fazer? Como a gente não montou um restaurante para ser um restaurante, ele pegou e fez o fogão a lenha imenso. Então, você chegava lá com a banda, ou você era amigo, não sei o quê. Aí ele falava assim, aqui é o C que serve. Não era self-service, aqui é o C que serve. Você entra e se serve. Então, as pessoas pegavam o prato e se serviam, entendeu? Eu lembro essa frase estava escrita lá, tá? Ou depois, mandar para nós, para a gente colocar até nas imagens, viu, Hermes? Algumas imagens do Caipira. Você tem do isso, antigo, né? Lógico, antigo. Com certeza. Porque é interessante, uma coisa importante, você falou, provavelmente um dos primeiros self-service, né, criado. E daí, dentro dessas facilidades ou dificuldades, o que você conta? Porque vocês assumiram, né? Faz quanto tempo que você está à frente do restaurante? Do restaurante? Um pouquinho antes da pandemia, acho que desde... Na verdade, a minha vida inteira eu trabalhei no restaurante, né? Mas meu pai faleceu em 2010, e aí, mais ou menos em 2015 mesmo, eu peguei a frente mesmo do restaurante. E daí? Na verdade, quem sempre cuidou do restaurante, continua cuidando do restaurante, é minha mãe. Sua mãe. Meu pai sempre foi na parte empresarial. A minha mãe é a alma do Caipira.
Só que, lógico, que agora ela precisa descansar um pouco mais, né? Então, ela continua comigo, tudo. Se perguntar para mim, Lidiane, quanto que é a salsinha, a cebolinha, eu não sei se custa R$5 ou R$100. Parte de compra, tudo é minha mãe que faz. Mas a parte financeira, a parte de marketing, a parte dos funcionários, tudo aí passou para mim. Que legal. E hoje vocês estão com... Como que tá a estrutura suas hoje? Porque vocês ficaram na avenida, para quem não conhece Pouso Alegre, o restaurante Caipira ficou por 41 anos na principal avenida da cidade. E Pouso Alegre tem um bairro aqui que chama São Geraldo, Sim. né? Que é um bairro hoje com algumas características periféricas, Sim. vamos dizer assim, né? É um bairro bem popular. Que tem as características periféricas, que tem prostituição, tem Sim. tráfico, Sim. tem um tanto de coisa. Só que é um dos bairros mais ricos da cidade enquanto seres humanos, que são pessoas trabalhadoras. Então, assim, 99% das pessoas são trabalhadoras, honestas, são seres humanos de verdade. E 1% também são seres humanos de verdade, mas denigrem essa visão do bairro. Às vezes, quando acontece alguma coisa que eu vejo a notícia, eu vejo, foi no São Geraldo, eu falo, ai, que saco. Podia ter outro lugar, você tinha que ser aqui. Porque aí realmente denigre a imagem e ali, como você falou, é 99% pessoas trabalhadoras, pessoas corretas, pessoas que correm atrás mesmo, mas infelizmente sempre tem... Um espetáculo. Tem grandes amigos, né? Sempre passei no bairro, né? Joguei bola no bairro, já comi nos restaurantes do bairro. Então, assim, para quem não conhece, eles saíram da principal avenida e foram para o principal bairro da cidade próximo, porque a distância que eu estou falando dessa avenida, que é a avenida mais cara da cidade, isso. Né, para entrar nesse bairro são 500 metros a 800 muito metros próximo, no máximo, isso. Muito próximo. E vocês montaram uma estrutura muito bacana lá também, né? Então, esse negócio do caipira ali eu falo que meu pai sempre foi muito visionário. Quando a gente comprou a casa lá, acho que a gente comprou a casa lá, sei lá, em 1980 também, né? Que estava montando caipira, a gente comprou, não é uma casa, lá é uma chácara, que é bem grande, eu não sei nem quantos metros tem, mas é bem grande mesmo lugar, dá de um quarteirão para o outro. E ele comprou para os pais dele morar, e aí moraram lá por um tempo, depois a gente mudou para lá, acho que em 1990. Só que meu pai sempre, quando ele construiu aquela casa, a estrutura da casa ela é toda feita de pau a pique, de madeira, de lei, tudo feito como se fosse uma fazenda, uma roça. Uhum. E ele sempre falou, o caipira tinha que ser aqui. Tanto como ele construiu a casa, comprou um terreno na frente, que é o que dá para a avenida, e ele ainda falou, esse terreno aqui vai ser para ser a passagem, para as pessoas entrarem para o estacionamento. Então tudo isso ele já pensava em 1990. E depois, né, lá para 2010, ele já queria descer o caipira para lá, ele sempre quis ter o caipira lá. Ia continuar com o caipira na avenida, mas ia ter o caipira lá tipo para um final de semana, como se fosse um pesqueiro. E eu achava um absurdo. Eu falava, nossa, que loucura, imagina, um caipira, vou falar popularmente falando, no meio do aterrado, quem que vai querer vir? O São Geraldo tem o apelido de aterrado, o popular, né? Do aterrado. Ele foi aterrado por conta dos rios que passavam por ali. E aí eu falava para ele, quem que vai querer? E nunca cogitei. E aí em 2021, que foi quando teve a pandemia, que teve que fechar todos os comércios, a gente ia ficar só com delivery por um tempo, eu não sabia quanto tempo seria. E precisava fazer uma reforma grande lá no prédio do Caipira, né? Trocar telhado, um monte de coisa. Então eu falei, vamos fechar aqui, vamos para lá, vamos começar o delivery lá. E a gente começou o delivery lá, eu já tinha uma estrutura de uma cozinha grande, industrial lá, tudo, eu só não tinha o salão. E começou o delivery, por incrível que pareça, as pessoas começaram a ir no delivery, não era nem restaurante ainda, as pessoas começaram a ir, me mandavam mensagem, aí tem como fazer reserva para um casamento, para alguma coisa. Aí eu falei, gente, parece que tá sendo legal. Aí a gente construiu um salão de início e depois construiu mais um, que aí foi a parte externa, e eu olhei e falei, vamos ficar aqui, porque ficou muito bonito, ficou muito do jeito que ele queria. E a gente também já queria sair daquela correria da avenida, de estar ali, porque é muito difícil você ter um comércio ali na avenida principal. Eu digo assim, por causa que, infelizmente, é mais caro, né, para você poder manter. Ainda tem também a questão de segurança. Tudo bem que vamos dizer, mas no aterrado é mais seguro que lá. Pra gente é mais seguro. Não é porque mora lá, né? Então já tá ali mesmo. E nisso no bairro tem um respeito muito grande.
Você não vê assim, assalto, essas coisas dentro do aterrado. Mas a gente gostou do lugar por ser aberto, por ter aquela parte verde, por ter principalmente estacionamento, que era um drama para parar ali. E acabamos que ficamos. Ficamos desde 2021, era para ter voltado e não voltamos mais. Se fosse para você pensar numa dificuldade maior que você viveu nessa transferência, alguma coisa que você fala assim, nossa, isso a gente passou, foi muito difícil. Medo. O medo? Porque quando eu falei, vamos sair daqui, vamos para lá, tipo assim, já estava tudo certo, a gente podia voltar, mas no dia que eu fui tirar as coisas mesmo para levar para o outro endereço, eu chorei. E todo mundo assim, minha cara, por que você está chorando, né? Não é você que está querendo ir, né? Mas a gente tem não é o comodismo, mas é aquele negócio, você está ali na zona de conforto, né? A gente está ali há mais de 40 anos num comércio, no mesmo ponto, com a mesma vida, acordou, bateu, colocou o carro ali, saiu, voltou, não sei o quê. De repente você fala assim, olha, eu vou para outro bairro, vou fazer outra coisa e vamos ver o que vai ser. Então, é o medo. Isso é interessante você colocar, porque isso aí dá até um corte, viu? Zona de conforto. Sim. A zona de conforto, às vezes, ela te paralisa, né? Porque você está confortável e você não quer sair daquele conforto. Sim. Mas hoje, a gente pensando nos altos custos que existem, dependendo dos espaços físicos, né, que aluga ou que você compre, você tem a possibilidade realmente de buscar uma alternativa, né? Eu falo que no ramo de alimentação tem que manter a qualidade, né? Sim, tem um preço justo e manter a qualidade, porque daí não é o ponto, né? A gente vê... Eu participo de algumas palestras, né, com vocês mesmo, sobre comércio, sobre restaurante. E uma vez numa palestra eu vi um rapaz falando isso, falando assim, quando a comida é boa, a pessoa vai em qualquer lugar. Entendeu? Isso que a propaganda é a comida boa. Se a comida é boa, a pessoa vai em qualquer lugar, independe do lugar. Então esse que é o importante. Agora eu falo também que às vezes tem males que vêm para bem. Por exemplo, quando acho que todo comerciante, quando veio a pandemia, ficou muito apreensivo, né? Tipo, e agora? Né? Porque a gente começou, vai ser 40 dias, de repente vai ser 3 meses, de repente não sabe nem quanto que vai ser. Então ficou todo mundo, o que eu vou fazer? Ninguém imaginou viver isso. Com funcionário, não sabia quando voltaria, como seria, não sabia de nada, né? E eu falo que eu nunca, em 41 anos que a gente ficou lá no centro, a gente nunca trabalhou com delivery. A gente não abria essa mente para delivery. Entendeu? Era assim, o caipira ia, sei lá, iFood, Equifome, vamos fazer uma parceria, ou as pessoas mesmo ligando. A gente até tinha, mas era muito pequeno. Era, vamos pôr, 5% do faturamento. Hoje em dia, o delivery no caipira, eu falo que é equivalente ao salão. Se bobear, até mais. 50-50, então. 50-50. Então, é uma coisa assim que abriu pra gente um outro braço, que é um custo menor, e que te dá um lucro legal, entendeu? E é uma coisa que a gente não pensava. E com a pandemia, como não tinha como abrir o restaurante, a gente falou, vamos pro delivery. 50% hoje está na plataforma, então. 50% é do meu faturamento, se bobear até mais, tem mês que fecha até mais, é delivery, do que o restaurante mesmo no salão. Outra coisa que foi legal da gente ter mudado também, hoje a gente consegue planejar uma qualidade de vida melhor. Por exemplo, eu abri por 40 e tantos anos, todos os dias, de segunda a segunda-feira, eternamente. Agora que a gente mudou o ponto, que está com delivery, que está com salão, eu já fiz nessa forma que meu pai pensava. É um negócio para a pessoa passar o final de semana. Então eu abro quando? Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Terça, quarta e quinta eu não abro o restaurante. Que beleza. Então, assim, olha a qualidade de vida. Para os funcionários, que eu consegui mudar a minha escala sem sofrimento, né? Porque aí já tem esses dias que eu tô fechado mesmo. Para minha família, para mim, para todo mundo, então a gente conseguiu mudar assim. Terça, quarta, quinta eu não abro. E por que eu abro segunda-feira? Aí você já até me falou, mas por que segunda-feira? Porque segunda-feira tem muita gente voltando de viagem. E tem muita gente que fecha na segunda, né? E o delivery é forte pra caramba na segunda-feira. Eu não sei se é porque a pessoa começou a semana e fala, ai que saco, não quero cozinhar,
sabe? Mas o meu delivery segunda-feira é muito bom, é melhor que a sexta-feira. Olha. Então, a gente Então tem estratégia para quem está nos escutando, nos assistindo, da questão, se ele tem um restaurante, de ter um delivery, né? Buscar um delivery, porque a gente sabe que o delivery tem um custo também, né? Então tem que estar dentro da sua margem aí de lucro aí, a possibilidade de você estar colocando o delivery. E tem essa questão que está sendo tão discutida no momento atual do nosso país, né? Do 6x1 para passar a 5x2 e hoje vocês estão trabalhando 4x3. Então, assim, pra gente foi ótimo. Outra coisa que é importante também para pessoas novas que vão entrar no delivery é saber calcular a taxa do aplicativo. Isso. Entendeu? Então, por exemplo, no meu, eu tenho um aplicativo próprio do restaurante, que é pelo WhatsApp do restaurante, a pessoa pediu ali, já vai o link, tudo certinho. Fala qual que é o aplicativo, qual que é o nome para a pessoa baixar. O aplicativo meu é o Brand. Brand? Ele é super legal, Alexandre. Ele tem uma inteligência artificial, um IA, que se você mandar mensagem, por exemplo, meu celular está aqui na minha bolsa, hoje ele não está aberto hoje. Depois que você alimentou esse IA, tudo que perguntar, o IA responde com uma belezinha. Então não é aquele negócio, tipo assim, digite 1 se quer comer, digite 2 se quer reserva. Não, você vai mandar uma mensagem, tipo assim, eu quero saber do Dia das Mães. O meu IA já responde, Dia das Mães vamos estar aberto tal hora, vai ter música ao vivo, o valor é tanto, tem estacionamento, já vai respondendo tudo. Mas legalzinho. É um aplicativo que ele está te atendendo ou você criou esse aplicativo? Não, ele está me atendendo. Como que chama? Chama Brand. Brand? Depois eu vou te passar. Brand de marca? De Isso, brand mesmo. Aí chama Brand, depois eu vou te passar, é super interessante. E nesse Brand eles te passam o cardápio digital também. Então aí eu tenho o link do cardápio digital, que é o Caipira Marmitas Brand. Mas é só chamar no WhatsApp do Caipira que já cai tudo que a pessoa for pedindo, entendeu? E qual que é o legal? Então, pelo meu aplicativo próprio, que eu não tenho que pagar uma tarifa, porque o Brand eu pago uma mensalidade, que eu não tenho que pagar uma tarifa sobre o que eu vendo, que já no iFood eu tenho que pagar e no Equifome, é um valor. Então vamos pôr assim, vamos dar um número fácil. Minha marmita, vamos dizer que seja R$20. É R$20 no meu aplicativo. Já no iFood não é R$20. Tem que ser 26, 28 reais. Sim, eu tenho que colocar no mínimo 25, 30%. É como se fosse igual para nós nas lojas. Por exemplo, a gente tem lá o e-commerce da nossa loja, que é o Lojas Portinhola. Lá o preço da loja física e lá nesse e-commerce nosso é o mesmo preço. Sim. Mas se você for comprar nas outras plataformas, nos marketplaces que a gente chama, que daí é o Netshoes, Magalu, essas outras, você não está comprando da gente. Vai ser um produto nosso, mas você está comprando deles, mas daí o preço é maior. Sim, porque você tem... É isso que eu vejo muita gente que começou nova no delivery e fala para mim, nossa, eu tô vendendo pra caramba, meu iFood estoura, não sei o que, não sei o que. Só que a pessoa não faz essa conta, porque aí chega, na hora que vai receber o repasse, ela tá se bobear pagando para trabalhar. Isso. Porque às vezes a pessoa chama o motoboy do iFood, que aí a taxa é maior ainda. Então tudo a pessoa tem que saber fazer a conta. Olha, o que vale a pena? Vou colocar aqui, então eu tenho que colocar 30% no valor aqui para poder pagar as taxas. Nossa, vou usar o motoboy do iFood, é mais 5% e vai colocar na porcentagem. Senão a pessoa acha que está arrasando e no final, na hora que for ver o repasse, não pagou. Isso é muito importante que você colocou, porque assim, as pessoas às vezes não fazem a conta, né? Porque quando você compra vamos supor que a comida custou 10, você está vendendo por 20. Teoricamente, a pessoa acha que ela está ganhando 100%. Não. Mas se tiver lá uma taxa de 20% do delivery, os 20% eles cobram do preço final, não do preço inicial. Então, 20% em cima de 20 vai dar 4. E se você pagou 10, isso equivale a 40%. E as pessoas não fazem essa conta. E daí, muitas vezes, igual você disse. Entra numas campanhas muito loucas também, de incentivo, não sei o quê. Pois ele não paga o fornecedor dele, não consegue pagar a mão de obra e está trabalhando para pagar. Não, e trabalhando muito. Porque eu conheço, tem amigos meus que estavam no delivery e falavam, mas como? Eu não estou conseguindo. Aí eu falei, vamos olhar aqui. Aí na hora que foi olhar, eu falei, ué, mas você está pagando para trabalhar. Você tá vendendo muito? Está vendendo muito. Tipo, entra em aquelas promoções de incentivo, de dar 10, de dar 20 reais. Eu falo, gente, se a marmita custa 20, como que eu vou dar 10 de incentivo? Entendeu? Então, as coisas que não fecha a conta. É, isso aí. Você tem que saber olhar o incentivo ali. Algumas coisas a plataforma patrocina e vale a pena você entrar, outras coisas não. Tem que saber analisar isso. E com relação ao restaurante hoje, qual que é o sonho seu lá dentro do que você está? Manter do jeito que está? Tem
algum projeto futuro? Tem alguma coisa que você imagina assim, fala, podemos melhorar nisso ou atuar nessa área? Tem alguma coisa nesse sentido? Eu acho que melhorar, Alexandre, a gente tem que melhorar sempre. Você sabe que tem vezes que eu tô ali, por exemplo, agora esse final de semana vai ser Dia das Mães. Sempre que tem assim alguma coisa, eu gosto de mudar as mesas de lugar. Olha que coisa boba. Mas eu acho que só de você estar movimentando, eu acredito que você em casa, eu arrumei meu guarda-roupa, tudo. Eu acho que só esse movimento já libera uma energia melhor, entendeu? Uhum. Então eu falo que tudo, principalmente quem tem comércio, você tem que estar sempre. A Portinhola tem quantos anos? 37. Então, vocês estão sempre renovando. Então, Eu montei quando eu tinha 16 anos. Então, sempre você está pensando alguma coisa. O empreendedor, ele tem isso. O empreendedor não é, montei, a Portinhola está aqui, está pronta, e pronto, saí, vou dormir, amanhã eu abro, vou dormir, não é isso. Eu tenho certeza que você sempre está com um olhar, você chega ali, você olha a vitrine, você entra, você sente como que seria como cliente. Então, sempre a gente busca uma melhoria, né? Que seja uma mudança ali. Eu sempre tô pesquisando, gosto muito de participar desses eventos que o Sindicomércio faz, ou que outros fazem sobre comércio por causa disso. Sempre uma palestra, alguma coisa que às vezes te dá uma virada de chave numa coisa que você acha que é bobo, mas que pode fazer toda a diferença. Eu até brinco com os meus pares aqui, que às vezes eu assisto 10 vezes a mesma palestra. Sim. Porque em cada momento eu estou preparado, às vezes, para escutar uma Cada frase. hora é uma visão. Né? Então, eu não acho ruim de repetir. É igual comida. Comida, quando eu acerto uma comida, eu Sim. mantenho nela. Eu não sou aquela pessoa de ficar experimentando muito, sabe? Porque Sim. assim... Já deu certo aqui. Deu certo. E com comida eu sou muito... Para mim, a melhor comida para mim é o PF. Sim. Então, quando eu ia lá no Caipira, era o arroz, o feijão, a couve, uma carne... Mas a comida... Torresmo, tinha que pegar um torresmo. A comida mineira, isso assim, eu acho que até ganhou um prêmio, né? A Minas, da melhor comida, né? Minas hoje é considerada a melhor comida Porque do país. é a melhor. E eu vou te falar que eu acho que é a melhor do mundo. Porque eu já viajei, sei lá, uns 20 países. Toda vez que eu viajo, quando eu chego, eu falo, ai que delícia a comida. Mas tipo, passou 3 dias, eu já não tô aguentando mais aquela comida. E a comida de Minas Gerais, você não enjoa. Você pode comer o resto da vida o arroz, o feijão, o ovo frito, o franguinho caipira, o torresminho. Você vai diversificando ali, mas é uma comida que não enjoa, é uma comida maravilhosa. E isso é importante você ter dito, porque assim, hoje a gente está vendo todas as compras na internet, tudo que está acontecendo no mundo e todo mundo tendo que se reinventar. E cada cidade do nosso estado de Minas Gerais, cada cidade do Brasil, ela tem a sua gastronomia. Sim. Né? O seu costume, a sua cultura relacionada à alimentação. E a gente fortalecer isso, quando a gente fala aqui do caipira, você disse, né, na época do seu pai, quantas pessoas vieram aqui por conta do show, mas quantas pessoas que vieram para conhecer o caipira? Sim. Né? Eu lembro de estar em São Paulo, eu não vou lembrar qual foi a pessoa, eu falei, não, em Pouso Alegre tem o caipira. Então, assim, é referência, traz pessoas e movimenta a economia local. Então isso é muito importante. E o mineiro tem uma coisa que ele é diferente de todos, né? A frente da casa do mineiro é a cozinha. Né? Então normalmente você entra às vezes pela cozinha, mas não entra pela sala, porque é ali que você vai ficar conversando, tomando um café. Né? Essa receptividade do mineiro ela é muito acolhedora. Então, assim, para nós assim, é fundamental que não só o caipira, quanto outros restaurantes, outras casas gastronômicas possam cada vez mais, né, atrair pessoas para poderem fazer uma boa alimentação e com isso movimentar o comércio local também, né? Porque quando as pessoas vêm para cá para ir no caipira, elas vão poder também comprar no comércio local nosso. Sabe o que eu acho legal também? O caipira, ele não é só a comida, ele é uma experiência. Entendeu? Então, tipo assim, lá é totalmente temático. Você chega, as mesas são de madeiras, as cadeiras são de palha. Então tem o fogão a lenha. Tem a galinha ainda andando? Não tem, que não pode. Senão ele ia estar lá com a gente. Tem a música ambiente? Tem. É moda de viola mesmo. Por exemplo, já acontece. Muita gente quer dar ideia, né? Ai, Lidiane, por que você não faz aqui no domingo um pagode com não sei o quê? Eu falo, gente, eu não posso perder a essência do caipira. Entendeu? A essência do caipira é moda de viola, é certeza, mas não está na moda. Todos os lugares estão fazendo pagode, o pagode bomba, mas não é.
caipira. Eu ainda não fui no Novo Caipira, você acredita? Você tem que ir, que é maravilhoso. Eu vou. Eu tô pensando aqui, lá no Caipira anterior tinha algumas fotos. Sim. Vocês mantiveram esses murais? Mantivemos o quadro dos artistas que teve lá, é bem legal, viu? E assim, o lugar lá ficou... Tem tudo que tinha lá em cima a gente desceu, né? Mas lá ficou mais aconchegante, porque o lugar é aberto, então realmente dá a impressão que você está numa roça. Legal. Então tem espaço para quem tem animalzinho, quer levar cachorrinho, gatinho, eu tenho a parte pet friendly ali. É muito aconchegante e eu vejo essa experiência, pessoas que vêm de fora de São Paulo, tem crianças que nunca viram um inhame, uma abóbora, por incrível que pareça, que aí já fica exposto ali a abóbora, o inhame, as coisas nas cestas, né, no que tem, e a criança fala, nossa, que é isso? Então é muito gostosinho, pena que não pode ter mais a galinha, que as crianças iam adorar, mas é muito gostoso essa experiência. Eu tá vendo na minha memória aqui, se conseguisse colocar uma televisão lá, passando vídeos, assim, sabe, da época do seu pai, a tudo, história. pra chegar, a história, seria em preto e branco até, seria mais... É uma ótima ideia, viu? Porque eu tô até fazendo uma outra parte lá que eu fiz, que é muito legal, que eu vi... eu não lembro onde que foi, acho que foi em Silvianópolis, fizeram uma casa de pau a pique pra festa de Silvianópolis. Então, super bonitinha, aí eu peguei e já comecei a fazer, já tá quase pronta a nossa, de pau a pique. E ali eu vou fazer tipo um museuzinho do caipira, porque aí eu vou colocar as fotos antigas que a gente tem, eu tenho um carro de boi imenso, que tá na parede em vez de estar montado, por falta de espaço, então agora eu já fiz essa casinha lá, eu vou colocar o carro de boi e essas fotos. E eu tava pensando em colocar um quadro contando a história, mas essa ideia é maravilhosa, né? A pessoa chegar e já ver quer uma história, né? Eu falo isso porque, por exemplo, essa semana eu tive a possibilidade de conhecer um empreendimento que eu fui convidado lá na Serra Gaúcha, lá em Canela. E as pessoas fizeram um vídeo contando a história, sabe, que começa desde a formação da Terra, com os continentes separando, e até chegar nesse espaço onde a gente foi lá e contou a história das pessoas que ali assinaram o primeiro... Foi nesse hotel que foi assinado o primeiro acordo do Mercosul, tudo, sabe? Então, daí pensando o quanto de história que vocês têm... Sim, é ótimo, não tinha rico. pensado nisso. Porque eu fui para Balneário Camboriú, no Beto Carreiro, e aí lá no Beto Carreiro, que eu fui levar meus filhos, tem um museuzinho contando a história do Beto Carreiro, né? Tem as fotos, tem as roupas que ele usava antigamente, umas coisas bem legais. E aí foi quando eu tive essa ideia. Eu falei, eu queria fazer isso no Caipira, só que eu falei, não dá pra fazer um museuzinho. Aí eu vi a casinha de pau a pique, eu falei, eu vou fazer uma casinha de pau a pique, bem na entrada mesmo, a pessoa já entra, quem quiser entrar, entra e conhece a história. E ali vai ter as fotos antigas, ia ter um livro contando, mas... nada melhor do que uma TV, realmente mostrando. Eu vou fazer um arquivo mesmo, alguma coisa, pedir fazer um arquivo, vai ficar bem legal. Obrigada aí, ó. Tá vendo como a gente ganha experiência, entendeu? Sempre tá conversando, você mesmo falou que você aprende muito em todo podcast que você vai gravar. Não, mas com certeza você passa muita coisa também. E isso que você falou da experiência, ela é importante, porque, por exemplo, hoje quem tem uma empresa física sem ser na internet, trazer a experiência para o cliente é muito importante. Vocês proporcionam isso, né? Então isso é muito legal. Lógico que eu vendo comida, minha comida tem que ser boa, minha comida tem que ser mineira, minha comida tem que ser real. Mas eu poder passar a comida e dar uma experiência para o meu cliente, por exemplo, eu tenho lá no restaurante os pratos normais, que são obrigatórios, mas eu tenho outro mesinha no buffet assim, que fica os pratos esmaltados, eu só como no prato esmaltado. Que era o que tinha aqui. Entendeu? Então eu tenho prato de vidro. Por que eu tenho? Porque tem cliente que realmente olha o prato esmaltado e fala, nossa senhora, o que é isso? A pessoa vem de fora, às vezes nunca viu um prato esmaltado, então eu tenho prato de vidro, para quem quiser. Mas eu gosto do prato esmaltado, a canequinha de alumínio, para você tomar uma cerveja, para você tomar seu refrigerante. Caipirinha. A gente já deixa no freezer, a canequinha de alumínio sai congeladinha. Então assim, tem o copo de vidro? Tem, mas tudo a gente tenta manter no prato esmaltado, o cafezinho na xicrinha, o café meu é no bule, então os clientes gostam muito. Como é que chama? Rapadura. Então, o café meu, ele não é adoçado com açúcar, ele é adoçado com rapadura. O café é muito interessante, porque o estado nosso também está sendo muito reconhecido, e o país como um todo com a questão do café, né? Sim, o mineiro tem esse negócio do cafezinho, né? Então eu vejo muito que os clientes, para eles é muito diferencial. Você terminou de almoçar ali, chega a pessoa, leva o bolinho
vermelho, com a xicrinha vermelha, no pratinho esmaltado, quer um cafezinho. Então, a maioria dos clientes começa a rir. Ah, aqui tá igual o ratinho, tem café no bule, não sei o quê. Então, assim, tá vendo? É uma coisa boba, se você pensar que não é uma coisa que dá um custo elevado pra gente, nem é um trabalho difícil, mas que faz um diferencial na experiência do cliente. E qual que é a capacidade hoje lá do restaurante para estar 100% lotado? Eu tenho um espaço grande. Hoje, sem eu colocar a mesa a mais, sem nada, é 120 pessoas. Mas eu já recebi lá eventos de confraternização para 350 pessoas. Nossa. É grande. Mas mesmo assim, 120 aí, já é um número bom, né? Aí eu tive que colocar tenda para manter o restante, quando foi 350. Mas 120 já é um espaço maravilhoso. Nossa, que espetáculo. E é bem arejado lá, é bem gostoso. Mas você tem que ir lá. Vamos ter que ir lá, Emerson. Certo? Vocês poderiam falar com categoria do que eu tô falando. Não, aqui. mas eu já tenho o passado não tão distante, né? Sim. Vivido lá. Eu comia, porque estava muito próximo da gente, né? A gente ia a pé e comia. E sempre quando tinha alguém também a gente levava. Mas nós vamos voltar lá. Lidiane, eu queria que você deixasse aí umas mensagens para aqueles que estão pensando em montar um restaurante ou para aquele que já tem um restaurante, pensando nessa soma que eu falo que a concorrência, para mim a concorrência é muito importante no seguinte sentido, eu gostaria hoje que do lado da minha loja tivessem 10 concorrentes, para que eu pudesse trabalhar cada vez melhor e pudesse me aperfeiçoar mais, mas hoje ter um empreendimento é muito difícil, né? As pessoas estão preferindo muito a CLT do que empreender, muitos, porque a segurança hoje maior, né, é numa CLT, porque muitas vezes as pessoas veem o empresário, acha que ele está só ganhando dinheiro, que ele está ali com o funcionário ali, né, trabalhando para ele, só que o empresário acaba que ele trabalha 7 dias da semana. Sim, com quando certeza. Você falou que você está abrindo 4 e 3 com qualidade de vida, mas esses 3 de qualidade de vida você está pensando, claro, com 100% certeza. Na empresa. Sim. Então, as mensagens suas, consideração final aí, para que a gente possa... Na verdade, eu falo assim, empreender, a pessoa tem que saber muito, pensar muito o que ela vai empreender, porque tem que ser uma coisa que ela ame. Ela tem que ter um amor. Por exemplo, caipira, eu não amo cozinhar. Para ser bem sincero, eu nem sei cozinhar direito. Tá? Então, mas eu amo o caipira. O caipira é a história da minha vida, é a história da minha família, é um legado. É uma coisa assim que eu não conseguiria ficar sem. É a minha história. É a história do meu pai, da minha mãe. Então eu amo. E quando você ama, você vai passar por muitas dificuldades, porque empreender não é fácil. Você vai passar por muitas dificuldades, você vai olhar e falar assim, nossa, eu queria só ser CLT, que é bem mais fácil. Mas quando você ama, você fala assim, não, eu vivo por isso, eu amo, você acorda, você olha o lugar, você pensa. Então, empreender, a pessoa tem que gostar do que ela vai fazer e ter esse amor e essa garra para ela não desistir. Porque ela vai ter muitas vezes que ela vai falar, eu vou desistir, porque isso aqui é muito difícil. Mas quando você tem amor, é como você falou, ser empresário não é estar ganhando dinheiro. Você está ali lutando, você chega antes do seu funcionário, você sai depois, e quando você não está lá, você também está pensando. Almoço de domingo é discutindo o que tem que pagar na segunda-feira e as duplicatas. Às vezes eu até brinco falando que literalmente eu vendo o almoço para pagar a janta, que não tem aquele bordão que o pessoal fala, tô vendendo almoço para pagar a janta. Literalmente é isso, né? Você tá ali vendendo o almoço e já tô pensando o que tem que pagar de imposto, de funcionário, e também cada vez é uma coisa nova que aparece, uma lei nova, um trem novo, uma taxa nova. Mas quando você ama, você tá ali. Você tá ali, você é feliz de estar ali e de estar fazendo aquilo que você gosta. Então, empreender é isso. Eu acho que vem muito da veia da pessoa ter esse amor pelo que ela vai fazer. Legal, parabéns. Lidiane, muito obrigado por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço, viu? E obrigado pela dica. Vai ter a TV lá, viu? Tá joia.